Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Fato. Eu sou o Assis Valente, sou especialista na área de dados, sou certificado pela Microsoft na utilização do Power BI, que é a ferramenta de BI que a gente trata aqui no nosso canal, e hoje a gente vai trazer um tema de suma importância quando a gente fala sobre projetos de BI. Quando a gente faz um projeto de BI, a gente desenvolve esse projeto, a gente quer que ele seja sustentável, que os dados que estão aparecendo ali nele sejam atualizados de uma forma automatizada. E para que isso aconteça, a gente geralmente lida com as APIs. É isso aí mesmo. As APIs são formas de comunicação que o sistema entrega para que você possa puxar os dados que você cadastra hoje dentro do seu CRM, seja lá qual for o sistema que você está trabalhando. Então, o nosso intuito é puxar os dados desse sistema de uma forma automatizada, com isso a gente utiliza as APIs, armazenar esses dados e aí sim conseguir consumir esses dados para desenvolver o seu projeto de BI. O nosso intuito aqui é trazer algumas dicas importantíssimas que você precisa se atentar ao ler a documentação de uma API para o seu projeto de BI. Então, primeira delas, sempre visualize a forma que você vai fazer a sua autenticação na API. Tá? Então, quando você abrir a documentação da API, você vai olhar qual é a forma de autenticação, como que você gera um token, né? Toda a API ela tem ali uma forma de você se autenticar para que, né, outra pessoa não acesse seus dados e tudo mais. Tirando os casos das APIs públicas, que são alguns dados que você tem ali para fazer alguns testes e tudo mais. O segundo ponto é, entenda se essa chave da API ela vai ser gerada novamente, ou seja, será que essa chave ela tem algum prazo de validade? Se você dentro do seu script vai ter que ficar renovando esse token? Outro ponto, esteja sempre atento à parte de limitações da API. Quando você acessar a API, você vai visualizar muito provavelmente uma página na documentação que fala sobre as limitações dos usos, ou seja, quantas requisições você pode fazer. E isso varia muito. Tá? Tem documentação que bota um número grande de requisições, tem outras que são mais complexas, mas tudo isso você vai ter que ajustar o seu script para poder fazer essas extrações. Outro ponto, verifique a questão dos ambientes. Existem muitas APIs que elas te entregam dois ambientes. Um ambiente sandbox, ou um ambiente ali de desenvolvimento, e um ambiente de produção. Isso é feito porque você pode, dentro do ambiente de desenvolvimento, inserir informações aleatórias ali que representam um pouco o que vai vir ali na realidade, né, do seu dia a dia em produção e fazer todo o desenvolvimento, as requisições nesse ambiente de desenvolvimento, para que posteriormente você apenas migre o seu desenvolvimento para o ambiente de produção. Outro ponto, muito importante, esteja sempre em posse da documentação da API. Leia a documentação inteira. O que acaba acontecendo? A gente, por vezes, quer desenvolver, já quer sair olhando os endpoints, ver onde é que está a informação que eu quero puxar, mas a documentação da API ela te entrega diversas informações que é interessante você saber, como, por exemplo, existem documentações que eles te entregam um token e aí, depois de 15 dias, esse token expira, porque, na verdade, para você ter acesso à API completa, você precisa pagar um plano. Cara, isso é muito importante de você ter um entendimento antes. E muitas vezes isso se encontra na própria documentação da API. Não seja pego de surpresa nesse caso. É importante você entender que alguns sistemas, eles cobram esse serviço de integração de dados, tá? Então, considerando todos esses cenários que envolvem a parte de autenticação, a parte do limite de requisições, a parte dos ambientes, a parte de leitura da documentação e identificação dos endpoints, considerando tudo isso, a gente vai olhar agora na prática como que olha para uma documentação e onde a gente encontra mais ou menos essas informações para auxiliar você aí na leitura da sua documentação para o desenvolvimento do seu projeto de BI. Então vem aqui comigo. Então aqui comigo na documentação da API a gente vai usar um exemplo do ClickSign, né, que é um sistema aqui para assinatura de documentos, contratos e tudo mais. Então aqui no ClickSign eu estou aqui na página de acesso à documentação, eu vou clicar aqui em documentação. E aqui no canto esquerdo a gente tem, né, toda a parte da API. Questão de introdução à documentação, os primeiros passos, e aqui já tem, acho que a parte mais voltada para os endpoints. Tá? Vários pontos aqui referentes à documentação.
Nosso objetivo aqui é verificar como que a gente vai tirar a informação de documentos que estão dentro do ClickSign. Então, como é que a gente faz a leitura, né? Bem como eu comentei anteriormente com vocês, leiam a documentação como um todo, principalmente a parte introdutória, para entender se existe algum ponto ali que você precisa se atentar durante o seu desenvolvimento. Tá? Então, aqui ele fala que é a versão 2 da API, tá? Isso é importante também, ó, existe a versão anterior, ó, sem envelope, no caso tem envelope e sem envelope. Para o caso do ClickSign, isso está vinculado, acredito, até a própria contratação que você tem do sistema, ou a forma que você utiliza. Então, se você não utiliza envelopes, você vai ter que usar a versão anterior da API. Se você utiliza envelopes, você vai usar a versão 2.0. Então, esteja atento à questão da versão da API. Então aqui, ó, tem toda a introdução da documentação. Ó, o ClickSign é uma plataforma de assinatura eletrônica. Essa documentação é dividida em partes, então ele já fala. Ó, você tem a parte de envelopes, que é a forma de integração do back-end com a sua aplicação, o aceite via WhatsApp, alguns webhooks e alguns outros pontos. O que a gente vai se atentar aqui é a utilização dos dados do ClickSign para um projeto de BI. Então a gente está olhando aqui mais para a parte de envelopes, né? A parte como a gente vai tirar as informações da documentação da API. Então, olhando isso, eu vou olhar aqui mais para baixo, não tem nada, é só uma explicação breve. Então, primeiros passos. O nome já é bem intuitivo, né? Então, ó, cria agora uma conta no Sandbox e gere um Access Token em teste. Então, de cara, eu já vejo o seguinte, existem dois ambientes aqui. Ele fala para você criar uma conta no ambiente do Sandbox e depois, posteriormente, vai ter o ambiente de produção para você fazer o teste. Então, esse é um ponto que a gente havia mencionado anteriormente. Veja se você já está fazendo o teste diretamente em produção ou se a documentação te entrega de um ambiente de Sandbox. E aqui, o formato que ele fala é o Access Token. Então ele fala, ó, cria uma conta no ambiente Sandbox, você entra, preenche o seu usuário, você gera o Access Token, ó, vai até configurações, depois entra na aba API e gera o Access Token. Com esse Access Token, você associa ele ao usuário, então associar o usuário à API, a esse token que você gerou, e faça o teste de autenticação no ambiente de Sandbox. E aí ele fala, ó, navegue até. Ele te dá aqui a URL, ó, sandbox.clicksign.com, /API, versão 3. Então, ó, aqui, ó, ele escreve V3 e na documentação ele até fala que você está na versão 2.0. Beleza, a gente vai usar o que está escrito aqui no teste. Envelopes, o envelopes é o endpoint e depois ele bota aqui o Access Token. Tá? Então você faz o teste aqui usando o Access Token, esse que você gerou. Então esse Access Token, como ele está aqui depois de um ponto de interrogação, ele entra como um parâmetro. Toda essa parte de o que é um parâmetro, o que é um token e tudo mais, a gente vai ter um vídeo aqui também no canal explicando exatamente como interpretar essas informações. Seguindo, então a gente já viu que existe um ambiente e existe a forma de obter o Access Token. Então a gente vai agora para informações gerais. Bom, dentro de informações gerais, ele já entrega aqui, ó, ambientes e hosts. Tá? Então a ClickSign possui infraestrutura completamente separada para os ambientes, Sandbox e produção, sendo que somente o ambiente de produção executa os processos que resultam em assinaturas com validade jurídica. Então, por que isso é feito? Né? Você tem um ambiente ali de teste, o Sandbox, está aqui, ó, Sandbox ClickSign, e você tem um ambiente de produção, o appclicksign.com. Ou seja, você vai desenvolver tudo no seu ambiente Sandbox e depois, quando você estiver logado lá na sua conta em produção e gerar o token, você vai lá nas suas requisições e vai alterar o seu host. Ao invés de usar o Sandbox, você vai mudar para o app.clicksign.com, que é o ambiente de produção. Então, autenticação. A autenticação ela é realizada através do parâmetro Access Token, que identifica e autentica o usuário. O parâmetro deve ser inserido no cabeçalho, no header da requisição em Authorization. Pronto, você já sabe agora o ambiente que você está trabalhando, você já sabe a forma de acesso, que é um Access Token, e você já sabe que você precisa passar esse Access Token no cabeçalho da sua requisição em Authorization. E aqui ele te entrega, né, qual que é o formato de resposta, é um formato JSON, tá? E aqui, então ele até fala, ó, Accept Application JSON, Content Type, Application JSON. E aqui ele já te fala um pouquinho mais, ó, da formatação de datas, né, as versões das APIs. Então, isso aqui são informações gerais.
Então agora, de tudo aquilo que a gente já tinha mapeado, a gente já sabe os ambientes, a senha, né, que é a autenticação, e como que a gente passa isso para a chamada da API. Mas ainda existem alguns pontos, que é questão dos limites de requisições e dar uma olhada nos endpoints. Então aqui ele até fala, ó, próximo tópico de informações gerais, mensagens de erro. É interessante você saber as mensagens de erro para você entender que tipo de erro que você está recebendo. Será que eu estou recebendo um erro de autorização, ou seja, meu token está errado? Será que eu estou recebendo um bad request, ou seja, eu estou passando ali o token no local errado, ou eu estou passando algum filtro no local errado? Então tudo isso é importante de você verificar. Às vezes, ó, você tem o seu token corretamente configurado, você está passando ele no local correto, mas você não tem autorização para acessar alguma determinada pasta. O que isso significa, então? Que você vai receber um erro de forbidden, você vai ter que verificar como que o seu usuário acessa essa informação. Tá? Então, é importante você ter esses tipos de erro aqui e conhecer os tipos de erro. Em seguida, na parte de segurança, você tem os protocolos, só para indicar que tipo de protocolo que é o HTTP, que você vai usar, né, na requisição. E por último, aqui os limites de requisições. Então, ó, ele até altera os limites de requisições para cada ambiente de produção e ambiente de sandbox. Então, 20 requisições por conta a cada 10 segundos, 50 requisições por conta a cada 10 segundos. Então, no seu script, você pode fazer ajustes para que você não passe esse limite de requisições, tá? E você não seja, o seu código, o seu script não quebre ali por conta de você estar excedendo esse limite. Ó. Então ele até retorna. O limite excedido, quando ocorre, ele retorna o status de 429, too many requests. Tá? Então você precisa estar muito atento em relação a isso. Caso contrário, você não vai conseguir fazer a extração dos seus dados. Bom, agora que a gente tem um entendimento de tudo isso, e é de muito fácil visualização aqui na documentação, a gente entra agora na parte dos endpoints. Então, eu quero visualizar um envelope, né? Então eu não vou criar, não vou fazer nada, eu só vou puxar as informações que tem lá para consumir no meu projeto de BI. Então, visualizar envelope. Então ele até fala, ó, para visualizar o envelope, você vai fazer um get, aí ele fala API v3 envelopes, envelope ID. Então a requisição para visualizar os dados de envelope já criado no ClickSign. Você tem que fazer um get neste endpoint de envelopes, em Authorization, adicione o Access Token da sua conta. E não é necessário enviar atributos no body dessa requisição. Tá? Então você não precisa passar nada no body, você só precisa enviar o get com o seu Access Token. Então, vamos lá usar um exemplo. Estou aqui no Postman, então o Postman é a melhor forma de você hoje estar fazendo a visualização desses dados. Tá? Para você fazer seus testes de requisição. Existem alguns sistemas que alguns sites que eles já até entregam ali no próprio site formas de você testar a sua API, mas eu acho interessante você ir armazenando isso dentro do seu espaço de trabalho, para você ter tudo isso salvo ali para o seu dia a dia. Então, vamos usar um exemplo aqui do ClickSign Sandbox, tá? A parte de envelopes. Então aqui, ó, dentro de envelopes, eu tenho o Authorization, tá? Dentro do Authorization, a gente usou, nesse caso, ele fala para passar no headers o authorization como basic authorization. Então a gente tem um username e a gente tem o token que foi gerado. Beer token. Vamos cortar essa parte? Aí é a parte do authorization. Eu vou fazer... Não precisa parar aí não. Tanto é que eu vou deixar rodando. Eu vou só voltar aqui. Eu vou fazer toda a parte dele clicando aqui no ClickSign de novo. 2, 3 e vai. Então aqui você pode fazer esse teste no seu Postman. Então, por exemplo, a gente clica aqui, ClickSign Sandbox, envelopes. Quando eu entro aqui em envelopes, o que acontece? Eu já tinha feito a requisição, então a gente tem aqui o get no host do Sandbox. Então a gente está no sandbox.clicksign. API v3 endpoint envelopes, que é o que ele fala aqui, API v3 endpoint envelopes. E no Authorization, quando eu venho aqui, ó, Beer Token, eu tenho o token aqui que foi gerado lá do meu ambiente de Sandbox. Tá? Então, com esse token, eu passei ele para cá. Dentro dos headers, ele tem aqui o token, o Authorization, ele vem para cá.
E aí você pode mandar o send e ele vai te enviar aqui toda a parte de dados referentes aos envelopes que tem dentro desse ambiente de sandbox. Tá? Então, agora basta que você percorra, né, toda a parte da documentação e visualize. Poxa, aqui ó, questão de documentos. Cara, para documentos já é diferente. É uma requisição POST que eu tenho que passar o envelope ID e passar quais são o endpoint dos documentos. Então, é importante você verificar dentro dos endpoints se existe algum documento que é algum input que seja obrigatório de você inserir, ou não, se eu não preciso usar algum outro dado no body e tudo mais. Toda essa parte, a documentação da API ela vai te indicar em cada um dos tópicos do endpoint. Com todos esses endpoints configurados dentro do seu ambiente aqui do Postman, você pode já começar a pensar em migrar esses dados lá para o seu script. Então, com os dados agora, né, com toda essa formatação de requisição no seu script, você pode já gerar data frames com esses dados e começar a pensar onde você vai armazenar. Ah, vou armazenar em arquivos Excel, vou armazenar no banco. Tudo isso vai estar voltado ali mais, né, o direcionamento dos dados para aí sim depois, com esses dados armazenados, você conseguir consumir lá dentro do seu Power BI. E aí você tem uma estrutura agora, você automatizou a extração das informações, você criou ali um conjunto de dados, tá, que você vai requisitar essas informações e agora você pode trabalhar de forma automatizada a extração desses dados. Então, dentro desse ambiente como um todo, eu espero que a gente tenha tirado ali algumas dúvidas sobre essa questão da leitura das documentações. Mas lembre-se, tem sistemas que às vezes não tem documentação, tem sistema que a documentação ela pode não te entregar tudo com muita clareza, mas é muito importante que você saiba o que você tem que procurar. Tá? Então, só reforçando, olhe a questão da autenticação, verifique se esse token precisa ser gerado mais vezes. Nesse caso aqui, um token já funciona para a gente. Verifique os limites de requisição, verifique os ambientes, verifique os endpoints. Com tudo isso, você já consegue ter um bom ali adiantamento, né, no desenvolvimento do seu projeto e muito provavelmente você vai conseguir consolidá-lo ali de forma que vai ajudar as suas atividades no dia a dia. Então, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida, qualquer sugestão, né, que vá facilitar a atividade de vocês no dia a dia, que a gente vai fazer esse conteúdo aqui para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!